Agora eu quero lançar a você um outro convite. E esse convite eu tenho certeza que você não poderá recusar. Amém? Convido você para um clamor, nessa tarde, tá? No nome de Jesus Cristo, você que pode, neste momento, você que tem um problema a ser solucionado, deixa aqui no rodapé, nós estaremos apresentando o seu pedido de oração. Amém, irmão? Milhões de pessoas são alcançadas a todos os momentos, no período da oração. A oração é a única ferramenta que o homem, a mulher, pode usar para se conectar com Deus. E Deus nos convida, a chegar a Ele a todo tempo, enquanto se pode encontrar, Este Deus não está tão distante, esse Deus não está tão longe de ti, muito pelo contrário, está próximo, está perto, as suas mãos nunca esteve encolhida e nem seus ouvidos agravados, Então, nós podemos hoje ter acesso direto a Ele, pelo intermédio, do seu nome chamado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é um momento de oração, Estou aqui aguardando algumas pessoas fazerem seus pedidos e nós estaremos apresentando na oração. Vocês vão recordar que Herodes, louvado seja Deus, se levantou para maltratar alguns da igreja, isso lá registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e prendeu Tiago em plena praça pública. Ele executou, ou seja, ele ceifou a vida de Tiago. E isso agradou os ouvintes que ali estavam, E mandaram prender também a Pedro. O apóstolo Pedro ficou preso nas masmorras ali, com 12 soldados, Havia uma troca, uma vigília, em que esses soldados se revezavam para olhar, Pedro, por sua vez, agora estava preso. Pedro estava acorrentado, as suas mãos e os seus pés, aguardando também para se saber qual seria a sentença para ele, ou se é liberdade, ou se era a sua morte, Mas a igreja, os irmãos, se reuniram na casa de Maria. Meu amado, quando a coisa aperta, temos que unir força na oração. Não sei de que cidade eu estou falando com você, Não sei se você é irmão, se você é irmã, se você é jovem, se você é adolescente. Nessa tarde o Espírito Santo diz: quando as coisas apertam, você tem, aleluia, que unir forças. Louvado seja Deus. E os irmãos se reuniram na casa de Maria. E o propósito ali era pedir a Deus, que Deus viesse libertar Pedro. O temor dos irmãos é que também
Herodes viesse tirar a vida de Pedro no dia seguinte. Amado, entraram de noite adentro. E a oração tinha foco. A oração tinha objetivo. Era que Deus tivesse a generosidade, a gentileza, o favor, a misericórdia, a clemência para libertar Pedro das mãos daquele perverso, abominável, sanguinário imperador romano Herodes. Pois bem, amados, e a oração que subia durante toda a noite era esta: Senhor Jesus Cristo, lembra-se de Pedro na prisão, solta ele, solta Pedro. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai retratar, amados e diletos ouvintes, que Pedro estava preso, na verdade, com correntes humanas, mas com o coração liberto, né? Livre. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que entrega a vida para Cristo não conhece prisão. E Pedro estava tranquilo, sereno, calmo, dormindo, né? Louvado seja Deus, não estava desesperado. Amém? Porque a vida para Pedro, se viver, era lucro, e se morrer, era ganho. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que a oração fica mais intensa. Toda a igreja clamando, toda a igreja orando em prol da vida de Pedro. Quero dizer nessa tarde, feliz a igreja que tem o núcleo da oração, que tem a coluna da oração. Ei, você pode também formar na sua casa uma coluna poderosa da intercessão, da oração. Ei, você pode criar na sua cidade um núcleo, formar núcleos para campanhas de oração. Ei, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora eu te pergunto, Deus atendeu a oração da igreja? Acredito que a família de Pedro também estava ali, né? Com o joelho em terra, com as lágrimas caindo ao chão. Amado, Deus ouve o coração quebrantado. Deus ouve a oração genuína, a oração pura. E a Bíblia diz que Deus envia o seu anjo. Deus enviou o seu anjo. De repente, Pedro, que estava provavelmente entre as 2 ou 3 horas da madrugada, cansado, né, irmão? Porque ficar preso, né, num lugar onde você não tem liberdade de andar é cansativo, mas Pedro aproveitou para dormir. E alguém chega, bate em seu ombro: Pedro, pega a sua sandália, pega a sua capa e segue-me. Ei, o inusitado acontece, o milagre acontece na vida de quem busca, na vida de quem ora, na vida daqueles que estão se propondo a pagar o preço da oração. Tem milagres para acontecer, tem vitórias para acontecer. Eu receberei a minha vitória, você receberá a sua vitória, e você terá um belíssimo testemunho para contar. Amém, igreja amada. E foi isso, Pedro achava que estava sonhando um sonho muito lindo,
um sonho muito maravilhoso de que alguém o chama para sair daquela prisão. Ei, receba o convite de Deus nessa tarde para sair desta prisão da enfermidade, esta prisão do desemprego, esta prisão da depressão. Receba o convite, pega a sua sandália, a sua capa, segue-me. Ei, Deus está disposto a comprar uma batalha contra o inferno em prol da sua vida. Nem a morte, nem o inferno tem poder sobre tu, meu querido. A palavra de Deus tem a primazia, e quando Ele ordena, e quando Ele bate o martelo, não tem inferno que possa mudar o veredito de Deus. Deus, nessa tarde, aleluia, envia o seu anjo para dar livramento a você, dar livramento à sua família, livramento à sua casa, livramentos à tua cidade, ao seu país. É Deus que trabalha por aquele que nele espera. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro se levanta. A Bíblia vai dizer que as correntes automaticamente se soltam. A Bíblia diz que automaticamente os cadeados se abrem. Sim, pelo poder da oração, se sinta liberta, se sinta liberto. Os cadeados que te prendem, as correntes que te aprisionam vão cair por terra pelo poder da oração. Olha Pedro saindo da prisão. Pedro passa pelo primeiro turno de soldados, segundo turno de soldados, o terceiro turno de soldado. Todos estavam pasmodicamente no sono, adormecido, porque é Deus que controla o tempo, Deus controla o espaço, Deus controla a terra, Deus controla os animais, Deus controla o vento, o sol, a lua. Todo o poder pertence a Deus e todo o controle está na mão de Deus. O controle da sua vida está na mão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe o que é o mais interessante, irmão? Sabe, Pedro passa pelos soldados, e esses soldados não vê, não sente, não percebe. Deus ocultou Pedro dos soldados. Eu vejo nessa tarde Deus fazendo a mesma coisa. Quem te procura para o mal, você está na cobertura do sangue do Cordeiro. Aquele que deseja o seu infortúnio, a sua tristeza, a sua angústia, certamente ficarão ofuscados, porque sobre a sua vida não tem poder nenhum, encantamento, irmão. Não, Deus está te ocultando de seus adversários e inimigos. Até dentro da família tem inimigos. Dentro do seu círculo social de vida, com vizinhos, há inimigos. Dentro da sua empresa há adversário, mas na oração feita pelo justo, Deus te oculta, Deus te esconde. E a Bíblia vai dizer que Pedro agora chega na porta principal, com acesso para a rua, com acesso para a liberdade total. Ei, você que está preso, em Jesus receba a libertação, em Jesus receba a sua vitória, em Jesus a porta aberta para você. Deus está abrindo a porta para você sair de braços dados
chamado para a sua liberdade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, e Pedro passa pela porta, o cadeado, os ferrolhos, se abre, a porta se abre, e Pedro sai ileso. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro vai à congregação, Pedro vai à igreja formada na casa da irmã Maria, bate na porta, e uma jovem por nome Rode vem atendê-lo, e ela ficou tão surpresa de que Deus ouviu a oração dos irmãos da igreja ali, que corre avisar para todos: olha, está aí fora Pedro. Alguém protesta dizendo: imagine, Pedro está preso, é impossível escapar lá dos soldados. Só Deus sabe o que Pedro poderia ter enfrentado durante toda a noite, irmãos. Mas aqueles que servem a Deus, irmão, nem um fio de cabelo, já estão todos contados, e nenhum cai da sua cabeça se isso não for a vontade de Deus. Ei, se é a vontade de Deus, o inimigo não te toca. Se for a vontade de Deus, a morte não chega na tua casa. Se for a vontade de Deus, irmão, não tem depressão, não tem demônio, não tem enfermidade. Não pode me tocar se não for a vontade de Deus. Aí quando Pedro está lá insistindo, batendo na porta, a porta se abre e ele entra. Amém? Ele entra, se congratula com os irmãos. Que presente maravilhoso de Deus para aquela congregação, para aquela coluna da oração. Irmão, quando Deus responde as nossas orações, nós ficamos muito alegres, a igreja fica alegre, temos muito mais motivo para continuar orando, buscando ao Senhor em prol da sua vida, porque Deus, aleluia, responde, Deus age, Deus trabalha, Deus faz o milagre acontecer. Amém, irmãos? E a Bíblia vai nos dizer que Pedro abraça a Maria, abraça os demais da casa, livre, liberto, alegre, cheio do Espírito Santo, e eles aproveitam para agradecer a Deus unido, aleluia. E quando estão a clamar o Senhor, a Bíblia diz que os umbrais da casa estremecem pelo poder e pela unção de Deus na vida deles. Amém, irmãos? Então nós vamos clamar nesta oração. Felizmente, algumas pessoas não se manifestam por vergonha, por timidez, ou porque não gostam. Não tem problema, nós vamos clamar a si mesmo. Amém? Tem gente sendo visitado de forma oculta. Amém? Nem sabe porque está sendo abençoado, porque o guarda-chuva da oração, o guarda-chuva de Deus está aberto para que o sol não, aleluia, queime o couro cabeludo da sua cabeça. Você está na sombra da oração. Há muitas pessoas batendo no peito: eu tenho sorte, eu sou abençoado. Ei, aleluia, Deus está me abençoando. Mal sabe ele que há uma igreja que tem clamado de noite e de dia, às vezes derramando as suas lágrimas, passando por privação de alimentação, em jejum, em oração, em rogo, em lágrimas, com os joelhos, às vezes, irmão, no chão, por causa da sua vida. Apareceu alguém, olha lá. Ai, que bonito.
Mas só passou, né? Só tá nos vendo assim e depois já desaparece. É assim a obra de Deus, irmão. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém. Estamos aguardando você deixar aí o seu pedido para nós fazer um clamor só, né? Até Deus cura a dor de cabeça, irmão Pedro? Cura. Ei, irmão Pedro, Deus cura dor de barriga? Cura. Diarreia? Cura. Dor de ouvido? Cura. Dente? Cura. Deus faz o impossível, que é o impossível para ti ser possível para Ele. Ei, se as coisas andam de mal a pior, né? Acredite mais no poder da oração. A oração opera o imaginável, irmão. O imaginável acontece, amém? Através da oração. A Bíblia diz que Elias está no Monte Carmelo. 3 anos e 3 meses não chovia na cidade de Israel. E Elias profetizou para a tribo de Judá. Para a tribo de Judá, que virou as costas para Deus. E olha o que acontece. E a Bíblia vai nos dizer claramente que agora ele está lá no Monte Carmelo. Está com seu moço, chamado Geazi. E agora, depois do sacrifício da tarde, do holocausto apresentado para Deus, depois do pecado removido da nação, pecado da idolatria, né? Louvado seja Deus. Depois que Deus executou os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Azera, agora era o momento de Deus responder à oração do profeta Elias. Geazi, dê uma olhada para o céu, Geazi, e fala para mim o que você está vendo no céu. Olha, Elias, o céu está azul, não tem sequer uma nuvem, tá? E ele orou. Elias começou a clamar. Volta lá, Geazi, fala para mim que você está vendo. Olha, Elias, meu senhor, o céu ainda está azul. Tem pessoas que desistem muito fácil. Ei, você que tem desistido, você que tem abrido mão da sua oração, por não acreditar que Deus não vai fazer milagre na tua vida, volte para a campanha de oração. Volte, Jesus está pedindo para você voltar. E a palavra de Deus nos diz que novamente Elias fala para Geazi: dê uma olhada novamente no céu e fale para mim o que você vê, o que está acontecendo. Irmão, o mundo físico é uma coisa e o mundo sobrenatural é outra. No mundo sobrenatural, quando você entra, tem que haver uma suspensão do mundo natural, do mundo físico. E a Bíblia vai nos dizer que agora Elias estava entrando no mundo sobrenatural, em prol da sua nação, em prol do povo, já que o pecado foi removido, porque onde há pecado não tem resposta. Onde há pecado, Deus fica em silêncio. Onde há pecado, todos perecem. Mas quando há um perdão, quando há humilhação, o céu se manifesta, Deus responde, Deus realiza o milagre que precisa ser realizado. Geazi, parece cansativo, né, irmão? Geazi, dá uma olhada novamente. Fala para mim, pelo amor de Deus. Dá uma olhada no céu. Aí ele olha no céu, começa a aparecer algumas pequenas nuvens quebradiças, e uma delas, na ótica do olhar de Geazi, era do tamanho da mão de um homem. Irmão. E Elias falou assim: olha, Geazi, agora você faz o seguinte, corra, tá?
vai de encontro a Acabe, antes que ele entre no palácio, antes que ele entre ali, louvado seja Deus, em Jerusalém, e diga para ele aparelhar bem o carro, porque o som que eu estou escutando é um som de uma abundante chuva, é uma pequena nuvem. Deus usa as coisas pequenas, insignificantes desta vida, para realizar coisas grandes na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus usa de ferramentas simples para realizar um grande milagre na sua vida. Coloca nas mãos de Deus aquilo que para você é simples, insignificante, mas com confiança, e você vai ver o que Deus vai fazer por tua vida. Irmão, e a chuva alcançou Acabe, e voltou a chover sobre a nação de Israel e Judá. Voltou a chover. Deus quer derramar bênção na sua vida, na nossa vida, na minha vida, no seio da sua família. Deus quer abençoar a tua empresa, Deus quer abençoar a sua cidade, Deus quer abençoar o seu país, mas para tanto temos que clamar ao Senhor. Poderoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta oração desta tarde de clamor, eu peço a Ti, no Teu nome, Jesus, que esta vida que está nos ouvindo seja alcançada. Oh, meu Deus, são os milhares de problemas que têm se levantado contra esta vida, contra esta pessoa, enfermidades, lutas, intempéries, dificuldades na casa, no lar, dificuldade com os filhos, com os netos, dificuldade com os vizinhos, dificuldade na empresa, dificuldade onde trabalha, meu Deus, dificuldade na justiça, no âmbito, meu Deus, social, no âmbito político, no âmbito religioso, meu Pai. Meu Deus, Satanás tem fragilizado, Satanás tem lutado, tem atrapalhado o progresso, o crescimento dessa vida. E eu peço no Teu nome, Jesus, nessa tarde da vitória, nessa tarde repreende esta onda de enfermidade, esta praga, esta peste, meu Deus, essa nuvem negra que está sobre a nação brasileira, o demônio da depressão, o demônio do desemprego, o demônio do tabaco, tabagismo, da prostituição, o demônio da feitiçaria, do latrocínio, da pedofilia, do homossexualismo, Senhor. O Senhor possa repreender, meu Deus, os principados, o Senhor possa repreender os governos, Senhor, das trevas, que atua, meu Deus, no Brasil, que atua em Piracicaba, que atua nos municípios, nos estados, nas fazendas, trazendo, meu Deus, discórdia, trazendo, meu Deus, tristeza, trazendo angústia, trazendo sentimento de derrota. Oh, meu Deus, Satanás está semeando a semente da falta de fé, da incredulidade, da frieza espiritual. Há muitos crentes, meu Pai, que não crê mais na oração. Há muitos pastores que abandonaram a campanha de oração. Há muitos obreiros que, meu Deus, aleluia, se afastaram da campanha da oração e por esta razão estão morrendo, estão se definhando. Por esta razão Satanás encontrou, meu Deus, o caminho para destruir este homem, para destruir esta mulher. Mas nessa tarde, Jesus, o Senhor é o valente, é o leão da tribo de Judá. Meu Deus, prende este valente chamado Satanás. Senhor, repreende esse demônio tranca-rua. Meu Deus, esse demônio Maria Mulambo,
esse demônio da pombagira, esse demônio, esse Exu caveira, esse Exu caveira que tem dominado a morte no país, os homicídios, os feminicídios, a pedofilia. Senhor, vai libertando esta casa desses demônios, vai libertando esta cidade desses demônios, vai libertando este país desses demônios, Senhor dos exércitos. Opera milagre, devolve a visão, devolve, Senhor, a audição, devolve a voz, devolve a saúde que esta pessoa precisa. Devolve, repreende esse reumatismo no sangue, repreende, meu Deus, essa sequela da Covid, repreende, meu Pai, este CA, essa AIDS, repreende, vai queimando, vai destruindo. Oh, meu Deus, o sonho deste homem, o sonho desta mulher que está enterrado nos cemitérios da vida, nas encruzilhadas da vida, faz ressuscitar, meu Deus, este sonho, esta vida possa voltar a viver em evidência de que o Senhor é aquele que responde a oração dos contritos de coração. É no teu nome, Jesus. 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 Deus abençoe nosso irmão em Cristo, Antônio Sérgio, a sua esposa, o seu lar, seus filhos, a sua cidade, o seu bairro, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também abençoa nosso irmão Danilo Rodrigues, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Abençoa Piracicaba, abençoa Algodoal, abençoa os membros, a membrazia, os pastores, dirigentes de igreja, pastor Dilma dos Santos, pastor Edmilson, o ministério de Madureira, o ministério de Belém, o ministério Brasil para Cristo, Deus é amor. Meu Deus, todos aqueles, aleluia, que professam o teu nome, sejam abençoados nesta oração, no nome de Jesus Cristo. Se prepare para a notícia. A notícia chegará. As portas estão se abrindo. As correntes de muitos que estavam nessa tarde acorrentados. Você vai ter uma boa notícia de libertação de vícios, de libertação de enfermidade, de abrição de portas de emprego. Deus está visitando o seu povo de uma forma estupenda, de uma forma maravilhosa. Receba o vento de Deus nessa tarde. Receba o vento do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe a unção para cantar, recebe a unção para orar, recebe a unção para pregar, recebe a oração para colocar as mãos sobre os enfermos. Recebe a unção, e nesta unção demônio nenhum poderá estar de pé diante da presença poderosa de Cristo na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Irmão, tem que falar que é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Paz, meus irmãos, quantas pessoas que receberam o nome de Jesus, irmão, e são as pessoas mais terríveis da terra: assassino, pedófilo, bruxo, macumbeiro, feiticeiro. Aleluia. Então, quando se fala que é no nome de Jesus, é Jesus Cristo de Nazaré. E é no nome dele que você receberá a chave da sua vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus pela vossa vida. Se você achar que deve compartilhar esta oração, compartilhe no nome de Jesus.
onde eu fiz uma gravação, um videocassete, né? E transferi, né? Converti para um CD play, amém? E este CD chegou em muitos lugares. E em muitos lugares pessoas receberam visita direta e irrestrita do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, e milagres aconteceram. Nós estávamos num ponto de pregação, Antônio Sérgio, Danilo, louvado seja Deus. Mas antes de ir para aquele ponto de pregação, eu emprestei para a minha vizinha, né, um long play daquele culto abençoado, e aquele momento de oração abençoada também por Deus que está no céu, amém? Estava no ponto de pregação quando parte das minhas vizinhanças foram lá a nos chamar, louvado seja Deus, dizendo que Satanás havia pegado uma pessoa dentro do lar. Ei, amado, a casa estava cheia, repleta de pessoas curiosas, e os filhos seguraram da melhor forma possível, porque estava fazendo estrago na vida daquela pessoa. Hoje, em Cristo Jesus, ele é advogado, o doutor Júnior Florença, nosso irmão em Cristo. E nós chegamos lá na casa dele, desta vida, pedimos para os curiosos saírem, e quando nós adentramos dentro da casa, simplesmente pedimos para que os filhos soltassem aquela vida que estava possessa de demônios. E quando foi solto, aqueles demônios se cogitaram, veio contra nós. Contra nós. Dr. Walter Júnior levanta as mãos e ele usa o nome Jesus Cristo de Nazaré. Era como se aquele demônio batesse contra a parede e voltasse para o chão. E foi grande a queda daquela pessoa, mas Deus guardou-a e repreendeu uma legião de demônios que estava sobre aquela vida. E nós tivemos vitória na pessoa de Jesus Cristo. Não passou-se uma semana, um grupo de motoqueiros na rua Cristóvão Colombo, aqui da minha cidade de Piracicaba, passou na avenida vários motoqueiros, e Satanás pegou uma moça na garupa da moto, iria o piloto colidir com as demais motos. Imagine o que poderia acontecer. E fomos chamados novamente para orar por aquela pessoa. E quando chegamos na casa dela, ali vizinho com o frigorífico, aleluia, a casa estava cheia de gente, e nós pedimos para os curiosos sair. Olha que ironia, Satanás queria derrubar as motos em plena atividade, mas Deus não permitiu. Deus repreendeu os demônios daquela moça. Louvado seja o nome do Senhor, e o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Recentemente também estávamos nos ministrando a palavra de Deus na Adbras Parque Piracicaba, quando o vizinho da frente foi atormentado por espíritos imundos, e o jovem gritava, dava urros no seu quarto, dizendo Satanás queria matá-lo. Nós estávamos ministrando para um público de mocidade e fomos chamados ali. E quando nós colocamos o pé na calçada da frente daquela casa, os demônios falavam na boca do garoto, dizendo que iria matá-lo e que ninguém poderia
ter a perspicácia de tirá-lo da mão dele, porque ele iria matar aquele jovem. Mas quando nós abrimos o portão, quando tivemos acesso à sala, ele começou a gritar dentro do quarto: quem são essas pessoas que estão aí fora? Não tinha ninguém, irmão, era somente o presbítero Pedro, alguns obreiros ali da Edbrás, Parque Piracicaba, que foram ali nos dar suporte na oração. Falou: manda esse pessoal embora, senão vou fazer um estrago na vida deste moço. E pedimos para sua mãe abrir a porta. E é assim que aconteceu. Quando abrimos a porta, ele deu um grito: eu vou embora, porque eu não suporto esta pessoa que está com vocês. E nós perguntamos: o que é que você está vendo, garoto? Garoto não, né? Era Satanás falando por intermédio daquele jovem: este homem brilha, brilha, brilha. O seu brilho cega os meus olhos, nele há luz. A Bíblia diz que o Senhor é luz deste mundo, e que anda na luz não anda em trevas, meu irmão. Eu falei: então é no nome dele, demônio, que você vai sair deste jovem. Você não vai matá-lo, porque o dono da vida chegou, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E o jovem ficou liberto para a glória do nome de Jesus. Quer mais testemunho? Eu poderia passar uma tarde inteira dando testemunho aqui, que Deus continua sendo ontem, o hoje e o amanhã. Amém, amados irmãos? Mas feliz é aquele, aleluia, aleluia, que fazem parte da coluna da oração. Se você não faz parte da coluna de oração, irmão, se ajude, cria na sua casa uma coluna forte de oração, cria na sua cidade uma coluna forte de oração. Não é ritual de magia negra, não é voodoo, não é macumba, não é espiritismo, não é candomblessista, não, é no nome de Jesus, e é o nome dele, é no nome dele que as portas serão fechadas, as portas da infelicidade, do infortúnio, as portas da miséria, da fome, da falta de paz. É no nome dele que esta porta que se abriu de trabalhos para a destruição desta família, deste lar, desta casa, desta cidade, deste governo, deste prefeito, que está sucateado por demônios, nessa tarde eles serão repreendidos, expulsos em nome do Senhor Jesus Cristo. Na cidade dos Gadarenos, nos cemitérios havia um endemoniado, acorrentado, se alimentando de tudo aquilo que o cemitério podia lhe proporcionar, porque eram demônios na vida daquele homem. Mas quando Jesus veio ter com ele, os demônios falaram: vieste tu nos atormentar antes do tempo, Jesus? Aí Jesus pergunta: qual é o seu nome? Eles respondem: nós somos legião, porque somos muitos. E você sabe que uma legião é de 6 mil a 12 mil demônios que estava naquele corpo, atormentando aquele homem. E Jesus aproveita a dizer para os demônios: cala-te! E os demônios
pergunta para Jesus: olha, não nos mande novamente para o inferno. Deixa nós aqui mesmo. Deixa nós por aqui mesmo. Mas não nos manda de volta para o inferno, Senhor. Aí os demônios apresentam a opção. Eis aqui uma legião de porcos. Permita que nós saímos deste moço e adentramos nesse porco. Jesus disse: ide. E esses demônios possuíram os porcos. Os porcos ficaram possessos com o espírito de loucura e se precipitaram dentro de um rio e morreram afogados. Não teve jeito para eles continuarem aqui na terra, irmão. Jesus Cristo não tem negócio com demônios. Nós não temos negócio com demônios. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Aonde nós chegamos no nome de Jesus, Satanás, a sua corda tem que bater em retirada. Então não tem esse negócio. Não tem conversação, não tem amizade com o mal. E não teve jeito. Porque os demônios que estavam agora nos porcos morreram afogados. E o destino daqueles demônios é voltar para o seu lugar de origem, que é o inferno. Enquanto estamos falando aqui esta palavra, eles estão aí camuflados em forma de roupa, escondido, roupa sacrificada aos demônios, forma de brinquedos que vêm oriundamente da bruxaria para a sua casa. Algumas coisas escondidas no lar de pessoas. E por esta razão, há um distúrbio, há um descontrole dentro desta casa. Insônia, depressão, raiva, ira, tantas coisas mais. É porque ele está escondido dentro da sua casa. Mas, se você convidar Jesus a entrar no seu coração, isso será quebrado, isso será desfeito e expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Recentemente, fomos a uma casa na altura do Parque Piracicaba. Havia ali o Cesário Mota ali, uma casa de loucos que eram internados, e antes ali havia um lar em que a dona da casa se queixava que seus filhos davam muito trabalho, principalmente à noite, não conseguindo dormir. Ela desligava a televisão e ia para o quarto dela, mas a televisão ligava sozinha novamente. Ela vinha, desligava a televisão e ia para o quarto dela. E quando ela estava no quarto dela, a televisão voltava a ligar novamente. Assim ela reportou para nós o que acontecia. Aí nós chegamos na casa dela e disse: ó, então você precisa tirar esse televisor desta casa, porque possa ser esta a fonte do problema e perturbação do seu filho. Ela disse: mas como? Eu vou ter um problema sério com meu filho se você tirar essa televisão da nossa casa. Então nós vamos orar ao Senhor e Deus vai fazer o milagre acontecer. Nós oramos, irmão. E esse dia estava presente o presbítero Edgar Angelim, né, da nossa igreja aqui local. Ele é testemunha auricular deste acontecimento. E quando nós oramos, começou a sair sombra daquele quarto. Sombra, demônios começaram a sair daquela casa, daquele quarto, e indo embora pelo poder da oração.
E quando nós saímos de casa, houve uma forte chuva à noite. Houve relâmpagos, queda de energia. E para nossa alegria, louvado seja Deus, aquele aparelho de televisor queimou, irmão. Queimou que fedeu, fumaciou, como assim ela nos deu e testificou. Mas a criança dela ficou liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Então quero me despedir de vocês com esses testemunhos maravilhosos para enaltecer a sua fé. Não tenha medo, a luz sempre prevalece aonde há trevas. Amém? Não tenha medo, não tenha receio de viver uma vida palpada, treinada na comunhão com Deus e na oração. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e também do Espírito. Acabou a nossa bateria e nós estamos nos despedindo e desejo a todos vocês uma semana de vitória. Não deixe de dar testemunho. Se você recebeu a sua bênção, a sua vitória, advinda de uma tarde abençoada como essa, desta oração, por favor testifique. Amém? No Messenger, deixa ali também o seu pedido de oração e nós estaremos tomando nota e orando por todos no nome de Jesus.